chocolate. Doce, irresistível e amado no mundo todo. Mas você sabia que ele nasce de uma árvore? É isso mesmo. Por trás de cada barra, bombom ou trufa, existe um fruto exótico e cheio de história. O cacau. Essa maravilha da natureza é cultivada em regiões tropicais da América Central e do Sul, e é dele que vem a semente responsável por dar origem ao chocolate que tanto nos encanta. O Brasil está entre os maiores produtores de cacau do planeta, mas curiosamente, ainda consome bem menos chocolate do que países europeus, como a Suíça, onde cada pessoa chega a devorar mais de 10 quilos por ano. Já por aqui, a média gira em torno de 4 quilos. Agora, a grande pergunta é: como uma simples semente marrom se transforma nessa delícia cremosa e viciante que todo mundo ama? Hoje, você vai acompanhar cada detalhe desse processo incrível, desde o cultivo e a colheita dos frutos até as etapas industriais que transformam o cacau em chocolate. Vamos descobrir os segredos escondidos nas fazendas, nas máquinas e nas misturas que dão sabor e textura perfeitos a essa iguaria mundialmente famosa. Então já se acomoda aí, porque o que você vai ver é de dar água na boca. Eu sou o Arthur e você está no Tech Curioso. Se você é apaixonado por chocolate e adora descobrir como as coisas são feitas, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Porque hoje você vai entender como a natureza e a tecnologia se unem para criar um dos maiores prazeres da humanidade: o chocolate. A história do chocolate começa muito antes das fábricas modernas e das embalagens brilhantes. Sua origem remonta às antigas civilizações mesoamericanas, onde o cacau era mais do que alimento. Era símbolo de poder, espiritualidade e riqueza. Povos como os olmecas, maias e astecas consideravam o cacau um presente dos deuses, usado em rituais e reservado à nobreza. Mas o sabor daquele chocolate era bem diferente do que conhecemos hoje. Uma bebida amarga, espumosa e repleta de significado espiritual. Em 1519, quando Hernán Cortés desembarcou no Império Azteca, ele descobriu o valor do cacau e levou suas sementes para a Europa. Lá, o ingrediente sagrado ganhou um toque ocidental. Açúcar e leite foram adicionados à receita, transformando o sabor amargo em algo irresistivelmente doce. No século XIX, a Revolução Industrial deu o próximo passo. O chocolate sólido nasceu ao misturar o cacau em pó, o açúcar e a manteiga de cacau. Pouco tempo depois, em 1875, Daniel Peter, com a ajuda de Henri Nestlé, criou o primeiro chocolate ao leite, e o mundo nunca mais foi o mesmo. O segredo dessa delícia, no entanto, ainda nasce no mesmo lugar, nos trópicos, onde o clima úmido e quente favorece o crescimento do cacaueiro. O plantio pode ser feito por sementes ou enxertia, uma técnica em que um galho de uma planta produtiva é unido a outro já enraizado, acelerando o cultivo. Após 3 a 5 anos, o cacaueiro atinge a maturidade e começa a produzir frutos. Dentro dessas vagens coloridas estão as sementes envoltas por uma polpa branca e adocicada, o verdadeiro coração do chocolate. Mesmo com toda a tecnologia moderna, o cultivo do cacau continua sendo um trabalho artesanal que exige cuidado, paciência e respeito à natureza, exatamente como há milhares de anos. O próximo capítulo da jornada do cacau começa com suas flores, que surgem diretamente no tronco e nos galhos mais antigos, um fenômeno chamado caulifloria. Essas pequenas flores delicadas dependem das mosquinhas forídeos para serem polinizadas. Uma vez fertilizadas, elas dão origem aos frutos, conhecidos como mazorcas, que levam de 5 a 7 meses para amadurecer. O ponto ideal para a colheita é quando os frutos mudam de cor, variando do amarelo ao vermelho intenso, dependendo da variedade. Mas aqui não há atalhos. A colheita é totalmente manual, exigindo paciência e atenção, pois os frutos não amadurecem ao mesmo tempo, e qualquer corte errado pode prejudicar a árvore. Para coletar os frutos, os trabalhadores usam facões, tesouras de poda e podões, ferramentas longas que alcançam até os frutos mais altos. O corte deve ser preciso, rente ao tronco, garantindo que a árvore continue produtiva na próxima safra. Logo depois da colheita, os frutos são abertos com facões ou batendo nas cascas, e as amêndoas são retiradas junto com a polpa branca que as envolve. Todo esse processo é manual, e muitas vezes realizado diretamente no campo ou em grupos, preservando a polpa que será essencial na fermentação.
A fermentação é o momento em que a magia começa. As sementes são colocadas em caixas de madeira e cobertas com folhas de bananeira. A primeira fase, anaeróbica, dura de 24 a 48 horas, onde leveduras transformam os açúcares da polpa em álcool e a umidade começa a reduzir. Depois, durante 3 a 6 dias, a polpa se dissolve quase totalmente. O calor gerado, que chega a 50 graus Celsius, interrompe a germinação da semente. As bactérias produzem ácido acético, penetrando na amêndoa e desenvolvendo o sabor que conhecemos como chocolate. Finalizada a fermentação, as sementes ainda estão úmidas e precisam ser secas ao sol ou em estufas por 7 a 14 dias, sendo revolvidas várias vezes para evitar fungos. Por fim, armazenadas em sacos de juta de 60 quilos em locais ventilados, elas estão prontas para seguir para as fábricas de chocolate ao redor do mundo, onde o verdadeiro processo industrial começa. Chegamos à fase industrial, onde o cacau colhido e fermentado começa sua transformação em chocolate. As sacas de sementes são abertas e passam por maquinários que fazem uma triagem minuciosa, removendo impurezas como pedras, galhos e outros resíduos. Em seguida, as amêndoas são classificadas por tamanho e qualidade antes de seguir para a torrefação, etapa que define grande parte do sabor do chocolate. Nesse processo, as sementes são aquecidas entre 120 e 150 graus Celsius por 30 a 50 minutos, dependendo da variedade, o que desperta aromas intensos e reduz a umidade residual. Após a torra, as cascas tornam-se quebradiças e são separadas do miolo. Os famosos nibs de cacau, que serão a base de todo o chocolate. Os nibs passam por moagem intensa até se transformarem em uma pasta espessa e líquida chamada licor ou massa de cacau. É nessa etapa que a manteiga de cacau presente nos nibs, cerca de 50%, se liquefaz com o calor gerado pelo atrito. Em algumas fábricas, parte dessa manteiga é extraída. O sólido restante pode virar cacau em pó, utilizado em achocolatados e confeitaria, enquanto a manteiga será incorporada a chocolates mais sofisticados. Para criar o chocolate ao leite, o licor de cacau é misturado com açúcar, leite em pó e manteiga de cacau em proporções precisas, formando uma massa homogênea que ainda precisa passar pelo refinamento. O refinamento ocorre em rolos que reduzem as partículas para menos de 20 micrômetros, garantindo uma textura suave e sedosa. Depois, o chocolate passa pela conchagem, um processo em que a massa é continuamente misturada em tanques aquecidos por 12 a 72 horas. Essa etapa remove a acidez excessiva e realça os sabores. Por fim, a temperagem resfria e aquece o chocolate em etapas controladas, fazendo a manteiga cristalizar corretamente. Assim, o chocolate ganha brilho, firmeza e crocância. A moldagem e o resfriamento finalizam a jornada. O chocolate líquido é despejado em formas padronizadas, resfriado até solidificar e pronto. Transformado da semente à barra irresistível que chega às prateleiras do mundo inteiro. Após a temperagem, os chocolates são despejados nos moldes e passam por mesas vibratórias, que eliminam qualquer bolha de ar e garantem que a massa se espalhe de maneira uniforme. Esse cuidado é essencial para que cada barra tenha a textura perfeita e um brilho impecável. Em seguida, os moldes seguem para túneis de resfriamento, onde a temperatura é controlada com precisão, permitindo que o chocolate endureça corretamente e adquira aquela consistência firme e crocante que todos reconhecem. Chocolates bem temperados saem dos moldes com aparência lisa, brilhante e uniforme, prontos para a etapa final, a embalagem. Cada barra é envolvida cuidadosamente em folhas de alumínio, protegendo-a da umidade e da oxidação, garantindo que chegue ao consumidor com sabor e qualidade impecáveis. Todos os dias, milhões de barras de chocolate ao leite percorrem essa jornada, do cacaueiro às prateleiras, mantendo o padrão que conquistou o mundo. É impressionante pensar que cada pedaço que chega às nossas mãos passou por tanto cuidado, tecnologia e tradição, unindo natureza e indústria em perfeita harmonia. Se você curtiu essa viagem pelo universo do chocolate, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos que também amam chocolate. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas novidades. Conte pra gente nos comentários de onde você nos assiste e o que achou deste episódio. Obrigado por ficar comigo até o fim. Que Deus abençoe você e sua família, trazendo saúde, alegria e muitos momentos doces na sua vida.